Você pode estar nos Estados Unidos com passaporte válido, ter entrado da maneira certa, passado pela imigração e mesmo assim estar ilegal no país. Estranho, né? A maioria das pessoas nem imagina que isso acontece, mas me diz, você realmente sabe qual é o seu status? Porque no fim das contas não é o visto que determina se você está legal ou não, é o status. Entender essa diferença é primordial para ter uma passagem segura pelos Estados Unidos e é por isso que nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre status, porque essa pode ser a chave para garantir a sua permanência legal no país. Mas antes de continuar, eu sou o Caio da Move Visto, se inscreve no canal para saber tudo sobre o mundo dos vistos e bora lá. Primeiro a gente precisa entender o que é esse tal de status, de forma bem simples. O visto é o papel colado no seu passaporte e ele te permite entrar nos Estados Unidos, mas o visto não define quanto tempo você pode permanecer no país. Quem define isso é o status, que é a condição concedida no momento em que você passa pela imigração. E é o status que determina se você está legal ou ilegal nos Estados Unidos, porque ele está totalmente ligado ao tempo de permanência e às regras específicas do visto que você usou para entrar. Como o status é determinado e qual é a sua duração? O seu status é definido no momento em que você passa pela imigração e é o agente que decide sobre qual condição você vai entrar nos Estados Unidos. Se como turista, estudante, intercambista, trabalhador temporário e assim por diante. Mas não basta o que o agente disse na hora. A forma oficial de comprovar isso é o I-94. Esse documento eletrônico emitido pelo CBP registra duas informações fundamentais: qual status você recebeu, até quando você pode permanecer legalmente no país. Antigamente, esse registro era um papel que ficava grampeado no passaporte. Hoje ele é totalmente digital e você pode consultar diretamente no site do CBP usando seus dados pessoais e o número do passaporte. Não confie só no que o agente falou, sempre acesse o seu I-94 online. E aqui está o ponto principal, é o I-94 que manda no seu tempo de permanência, não um carimbo no passaporte nem a validade do visto. O visto serve apenas para você entrar. Depois que você cruzou a imigração, quem governa a sua estadia é o status registrado no I-94. Lembrando também de uma dica importante, a data no I-94 é no padrão americano, então primeiro é o mês, depois o dia e por último o ano. Às vezes, as datas podem confundir e ferrar com o processo da pessoa. Alguns exemplos práticos para entender melhor. Turista, visto B1, B2, normalmente a gente concede até 6 meses de permanência. Essa data ela vai estar no I-94 e não tem a ver com a validade de 10 anos que aparece no visto. Mas atenção, não é porque você tem até 6 meses que você deve ficar os 6 meses. Se você disse ao agente que ficaria 15 dias, fique 15 dias. Se você mudar de ideia já dentro do país, solicita a extensão de forma legal. Nunca estenda a estadia por conta própria. Lembrando que pode ficar até 6 meses sem solicitar ou informar nada depois que entra no país, claro. A solicitação de extensão de status é só se for passar de 6 meses e até 6 meses é simplesmente só ficar no país. Estudante F1. No I-94, em vez de uma data, aparece a sigla DS, Duration of Status. Isso significa que você pode permanecer enquanto estiver matriculado regularmente e cumprindo as regras do curso. Se trancar, abandonar ou descumprir alguma exigência, automaticamente você fica fora de status. Intercâmbio J1. Prazo vai acompanhar a duração do programa e assim que ele termina, o status também termina. Resumindo, não é porque o seu visto ainda está válido que você está automaticamente legal nos Estados Unidos. O que realmente determina isso é o status registrado no I-94, porque é ele que define o tipo de condição que você recebeu e até quando você pode ficar no país. Muita gente acha que para mudar o tipo de visto basta pedir um novo documento, mas não é bem assim. Existe uma diferença entre mudar de status e trocar de visto. Mudança de status acontece quando você já está dentro dos Estados Unidos e solicita ao serviço de imigração a alteração da sua condição de permanência. Por exemplo, você entrou como turista com visto B1, B2 e quer virar estudante, F1. Nesse caso, você faz um processo interno sem sair do país. Se o serviço de imigração aprovar, você passa a estar legal como estudante
dentro dos Estados Unidos, mas o seu passaporte continua com visto de turista. Se você sair do país, você perde o status imediatamente e para voltar com o status que tinha nos Estados Unidos, vai precisar solicitar o visto correspondente ao novo status ou até mesmo um novo processo de mudança de status. Caso você tente entrar novamente com o visto antigo, dependendo da validade e do tipo, isso pode gerar muitas dúvidas e questionamentos na imigração, já que a sua última condição dentro dos Estados Unidos era diferente. E atenção, se a mudança de status for negada e o prazo do seu status original já tiver vencido, você automaticamente fica fora de status. Não existe período de carência. E esse é um ponto delicado. Já houve casos de pessoas que tiveram a mudança de status negada e conseguiram entrar nos Estados Unidos depois sem problemas, mas cada caso é analisado individualmente. Troca de visto é diferente. É quando você sai dos Estados Unidos, geralmente volta ao seu país de origem e aplica novamente no consulado americano. Só assim o passaporte recebe o novo visto compatível com o status que você deseja. E no caso, nem é uma troca, você pode manter os dois no passaporte. Aqui na Move nós temos um histórico muito sólido. Nós nunca tivemos uma mudança e extensão de status negada. Nós não vamos prometer uma aprovação porque a decisão nunca está 100% nas nossas mãos. Mas uma coisa é certa, nós vamos preparar você com estratégia, transparência e o máximo de segurança possível para que a sua jornada tenha as melhores chances de dar certo. Mas agora vem o ponto mais delicado e você precisa entender o quanto é crítico ficar fora de status nos Estados Unidos. Muita gente acha que dá para dar um jeitinho, mas a verdade é que os Estados Unidos não estão de brincadeira com quem tá ilegal no país. Nos últimos anos, o governo tem reforçado a fiscalização contra quem permanece além do prazo permitido. E não importa se você entrou pelo visto certo, passou pela imigração normalmente ou tá com passaporte válido. Se o seu status venceu, você já está ilegal. E vale ressaltar que esse endurecimento não começou agora. Ele é resultado de decisões tomadas em governos anteriores, de mudanças nas políticas de imigração e também de acontecimentos que pressionaram os Estados Unidos a serem mais rígidos com a permanência de estrangeiros. Em outras palavras, existe um histórico que deixou a fiscalização mais dura e as consequências mais severas. Quais são essas consequências? Perda imediata da legalidade. A partir do momento que o prazo expira, você já não tem mais permissão para permanecer no país. Risco de deportação. A qualquer abordagem das autoridades, você pode ser detido e deportado, e isso fica no seu histórico. Barreiras de reentrada. Mais de 180 dias fora de status pode gerar um banimento de 3 anos. Mais de um ano, um banimento de 10 anos. Impacto em futuros vistos. Mesmo que você saia sem ser deportado, o consulado vai ter acesso ao seu histórico. E ficar fora de status pesa muito contra você em entrevistas futuras. Ou seja, hoje mais do que nunca, estar fora de status não é um detalhe burocrático. É questão de sobrevivência nos Estados Unidos. Depois de falar das consequências de ficar fora de status, é importante mostrar o outro lado. Os benefícios de manter o seu status válido. Estar legal nos Estados Unidos te traz muito mais do que tranquilidade. Significa que você pode viver sem medo, sem preocupação de ser abordado ou deportado a qualquer momento. Planejar o futuro. Quem está em status consegue se organizar para renovar, estender a estadia ou até mudar de status dentro da lei. Construir um histórico limpo. Isso pesa muito a seu favor em futuras entrevistas de visto e até em processos mais complexos, que mostra que você respeitou as regras. Aproveitar oportunidades reais, seja de estudo, de trabalho, quando o visto permite, ou até de viajar e voltar com segurança, sem risco de ter a entrada negada. O maior benefício de todos é a segurança. Você sabe que está dentro da lei e que pode continuar sua jornada nos Estados Unidos sem medo de que tudo acabe de uma hora para outra. Aqui na Move nós sempre batemos nessa tecla, transparência total. Nosso papel não é te vender um sonho impossível, mas sim te ajudar a construir um planejamento sólido, consciente e estratégico, porque a gente entende que cada cliente carrega um sonho e o nosso objetivo é que você viva essa experiência nos Estados Unidos de forma agradável, segura e sem precisar temer nada. E agora a parte prática, como manter o seu status em dia. Não existe segredo ou atalho, mas sim atenção às regras que já estão bem claras. Respeite o prazo do seu I-94, nunca ultrapasse a data limite ou a condição registrada lá. Estudantes com visto F1, mantenha a matrícula ativa e frequência regular.
se trancar ou abandonar o curso, você automaticamente fica fora de status. Turistas com visto B1, B2, mesmo que o agente de imigração te conceda até 6 meses de permanência, isso não significa que você precisa ou deve ficar os 6 meses. Se você disse ao agente que ficaria 15 dias, fique 15 dias. Caso você mude de ideia já dentro do país, solicite a extensão de forma legal. Nunca simplesmente estenda a estadia por conta própria. Se você estoura esse prazo, passa a impressão de que mentiu e isso pode pesar contra você na próxima entrada. Trabalhadores temporários, só trabalhe para o empregador autorizado no seu visto. Qualquer atividade fora disso é violação de status. Mantenha os documentos organizados, guarde cópias do I-94, matrículas, comprovantes de presença, contratos de trabalho, tudo que comprove a sua legalidade. Planeje-se antes. Se você precisar mudar de status, faça o pedido com antecedência, não espere o seu prazo vencer para correr atrás. No fim das contas, manter o status é simplesmente respeitar as regras que você aceitou quando entrou no país. E é isso que vai te dar tranquilidade e segurança para viver a sua experiência nos Estados Unidos sem medo. E é aqui que entra a Move. O nosso trabalho é justamente te ajudar a entender e respeitar cada detalhe do seu status sem confusão e sem promessa vazia. Nós temos taxas altíssimas de aprovação, sempre trabalhando com a verdade. Nós somos reconhecidos pelo ChatGPT como a melhor empresa de vistos. As nossas avaliações no Google estão entre as melhores do mercado. E acima de tudo, nós entendemos que cada cliente carrega um sonho. Nos comprometemos a ajudar você a realizar esse sonho com experiência e propósito. Na prática, você conta com um Visa Manager que vai te acompanhar do início ao fim do processo. Além disso, nós oferecemos cursos internos gratuitos que podem fortalecer o seu inglês e a melhor simulação de entrevista consular do mercado, elogiada por praticamente todos os nossos clientes. São tantos benefícios que eu poderia passar até amanhã falando. Para estudantes, vale lembrar, nós somos especialistas em planejamento acadêmico e nós temos parceria exclusiva com financiamento estudantil que pode chegar a $100 mil, 50 mil por ano que você pode pagar com o CPT ou OPT, mas esse assunto a gente aprofunda em outra linha de comunicação no canal Move Universities. E aqui na tela está aparecendo o vídeo com o jeito mais rápido de trabalhar nos Estados Unidos enquanto estuda. É um conteúdo muito bom, então assiste que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!